É um prazer ter-vos aqui. A razão que nós estamos aqui hoje é para mais ou menos esclarecer a situação que vivemos no país e a razão disso é que neste preciso momento essa equipa do partido a fazer uma digressão pela Europa para em suma informar a comunidade angolana não só o que é que realmente se passa dentro do país. Aqui ao meu lado esquerdo, como já sabe, o futuro presidente de Angola, que é isso que nós todos almejamos. E é por isso que nós estamos aqui, para mantermos essa chama acesa. A seguir temos o secretário para Relações Exteriores do partido e membro do Parlamento, que também está a fazer parte da delegação. E do meu lado direito é o Dr. Cláudio, que é o representante do partido para a Comissão Eleitoral. De seguida, eu vou passar a palavra ao presidente Samakuva, para então começarmos com os trabalhos. Muito bem, para todos também, muito boa tarde. É um prazer estarmos aqui de novo. Faz já um ano, um pouco mais do que um ano, que já estivemos aqui nesta sala para falarmos sobre o nosso país, para falarmos sobre Angola. E eu quero agradecer a amabilidade que tiveram de vir até cá, sobretudo porque parece-me que muitos souberam já muito tarde, mas mesmo assim quiseram estar aqui conosco. É sempre bom encontrar compatriotas e trocarmos impressões sobre o nosso país e para muitos eu penso que também é para informar, para desinformarmos do que se passa no país. É verdade que o que nós trazemos aqui é o nosso ponto de vista daquilo que se passa no país. Nós verificamos por onde passamos que os nossos irmãos do MPLA que estão no governo procuram projetar a Angola da forma que lhes convém, mesmo se aquilo que dizem não corresponde à realidade. Então, achamos que num país que se diz democrático, é bom que outras vozes se façam ouvir também, para exporem o seu ponto de vista, e é isso que nós queremos fazer aqui. A minha experiência diz-me que quando nós encontramos uma audiência como esta, a quem queremos falar, é melhor dar a oportunidade para as perguntas. Porque se eu me puser aqui a falar aquilo que penso que é aquilo que precisam de ouvir ou de saber, eu posso até mencionar coisas que, ao fim e ao cabo, não interessam a ninguém. Cada um de vós aqui presentes tem as suas preocupações, tem as suas dúvidas e, na minha maneira de ver, vamos, em vez de eu estar aqui a explicar aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai acontecer aquilo, fulano fez, outro fulano não fez, é melhor que deixemos mesmo, comecemos já com as perguntas, cada um ponha as suas perguntas para depois termos tempo também de explicar. E a esse respeito, eu gostaria de dizer que conosco não há tabus, não há assuntos tabus. Fala-se de tudo. A pessoa que tem dúvida, aquilo que acha que é o que lhe vai na alma e quer exprimir, deve exprimir. Ao fim e ao cabo, estamos em democracia. Se a nossa democracia lá na terra é tutelada, aqui não é. Portanto, estejam à vontade. Se há algo que pensa que é crítico para mim ou para a UNITA ou para o país, não há problemas, que nós vamos procurar explicar isso. Ora, mas da mesma forma que o nosso compatriota e amigo
João teve a amabilidade de nos apresentar. Antes de entrarmos nessas perguntas, eu gostaria, primeiro, agradecer o empenho mesmo aqui do João e do seu companheiro Domingos António por ter organizado esta atividade aqui, de um lado. Muito bem, então há aqui uma variedade de setores do conhecimento que estão a fazer, outros já o têm, e como disse mais uma vez, é um prazer estarmos aqui todos. Então eu vou abrir a sessão, como disse, estejamos à vontade, cada um faça a pergunta que tiver e nós vamos procurar responder. Sr. Presidente, a minha pergunta é com relação ao Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado, segundo, depois das eleições, das últimas eleições que tivemos, o discurso do senhor líder da nação dizia que um dos seus principais objetivos seria a melhoria da qualidade de vida do povo angolano. E o Orçamento Geral do Estado não condiz nada com isso. Só para lhe dar uma figura, os departamentos que receberam mais dinheiro foi o Ministério da Defesa, as secretas, o SINS, o SINFA, tudo isso recebeu mais dinheiro até com relação à saúde dos angolanos. Então nós nos perguntamos o que é que a oposição de Angola vai fazer está a fazer dentro do Parlamento para contrapor este Orçamento de Estado assassino. Assim eu vejo. A outra pergunta era para o senhor Alcides Sacala. Numa das suas entrevistas que tivemos a oportunidade de ouvir, não só no MAC Angola como na Angola Fala Só, o senhor Alcides Sacala dizia e aconselhava as pessoas a partirem para uma outra fase do assunto de Caçul e Isaías Camulinho, porque já estão mortos. E eu gostaria de saber quais são as razões que levaram o senhor Alcides Sacala a dizer isso, porque nós temos esperanças que eles estão vivos em nome da democracia que se diz ter em Angola. Obrigado. Essa pergunta vai ao seu presidente e acerca da democracia em Angola. Durante as últimas eleições, o partido da UNITA, que Sua Excelência dirige, falou das irregularidades e decidiu tomar certos passos em relação a essa situação. Então, a que ponto estamos neste momento? Será que a UNITA ficou satisfeita das preocupações que apresentou depois das eleições? E qual é a diferença que existe, ou que o partido que Sua Excelência dirige, em relação às primeiras eleições que tiveram lugar em 92 e essas que tiveram lugar há pouco tempo? Muito obrigado. A minha primeira pergunta vai ao Sr. Presidente Samakuva, acerca do processo crime contra o presidente José Eduardo dos Santos. Como sabem, em Angola nós já tivemos eleições em 92, tivemos eleições em 2008 e agora em 2012. As eleições de 2000, ou seja, de 92, foram eleições claramente fraudulentas. Eu estive num grupo que devia investigar as eleições, mas eu direi a combinação do barulho da parte do MPLA e das manobras da parte do MPLA e da comunidade internacional. Esta investigação não se fez como devia ser. Começou logo um batuque a dizer que a UNITA estava a protestar, que não tinha aceito o resultado das eleições, e esta história de que a UNITA não aceitou o resultado das eleições de 2012 expandiu-se e ficou como a razão que justificou a guerra, que, segundo também a história que contam, esta guerra foi, portanto, iniciada pela UNITA. Já é uma pura mentira. Eu posso vos aconselhar, estão aqui estudantes, estão a estudar política, ao fim e ao cabo não basta falarmos,
não basta fazermos propaganda. Vamos aos factos. E os factos são os seguintes. A história de que a UNITA rejeitou o resultado das eleições é falsa. Vão ao Arquivo das Nações Unidas, sobretudo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e vejam uma resolução, agora não tenho o número certo, é 890 e poucos, de outubro de 1992. Está lá uma resolução onde o Conselho de Segurança agradece o presidente da UNITA por ter aceito o resultado das eleições. Vão também aos jornais de Angola, ao arquivo do jornal de Angola. Há 2 jornais de Angola, também de outubro, salvo erro, desde outubro de 92, como se lembrarão, as eleições foram feitas em setembro, e estes jornais têm o título Savimbi aceita o resultado das eleições. Esses são factos indesmentíveis. Agora, interessou ao MPLA projetar esta ideia de que a UNITA rejeitou o resultado das eleições e, em contrapartida, começou a guerra. Também quem começou a guerra não foi a UNITA. Não interessava ao MPLA ir à segunda volta das eleições. E o MPLA, no dia em que iríamos assinar o acordo sobre a realização da segunda volta das eleições, o MPLA atacou os escritórios, a representação da UNITA no Hotel Turismo. A guerra começou assim. Mas o que eu queria dizer de essencial aqui é que em 92, por causa das irregularidades das eleições, houve guerra. O país mergulhou numa guerra que durou mais de 92 até 2002, praticamente, com pequenos intervalos. Significa mais 10 anos de guerra. Ora, em 2008, voltamos às eleições. E as eleições, mais uma vez, foram fraudulentas, com irregularidades claras, que nós até introduzimos num livro chamado O Livro Branco das Eleições de 2008. Este livro está publicado, existe e relata todas as irregularidades. Eu mesmo escrevi uma carta ao presidente José Eduardo dos Santos, depois da investigação que fizemos e cujo resultado está neste livro, a dizer, Sr. Presidente, assim que foram as eleições, por conseguinte, queremos saber se essas eleições para si são mesmo eleições sérias ou se não. A resposta do presidente José Eduardo dos Santos, ele dizia, na resposta do presidente José Eduardo dos Santos, ele dizia que não lhe competia a ele responder a essa questão. Portanto, isso foi em 2008. Bom, já em 2008 houve uma onda de pressão sobre a direção da UNITA, a partir dos membros da direção da UNITA, a partir dos militantes da UNITA, a partir do povo em geral. As nossas eleições foram roubadas, nós não estamos satisfeitos, a UNITA não devia aceitar, a UNITA, portanto, devia outra vez ir para um conflito. Ora, nós sabemos o que é que isso representa. A guerra já tinha durado há muito tempo, já tínhamos tido as conversações e o processo de paz de Bicesse, depois de Lusaka, e sabemos o que é que custou a guerra ao país. Milhares de vidas de angolanos foram perdidas e não tínhamos interesse nenhum para fazer outra vez confusão. E decidimos, contra a vontade de muita gente, aceitar o resultado das eleições. Naturalmente que foi um alívio para a comunidade internacional, foi um alívio para o próprio governo, mas foi um prejuízo para a democracia angolana. Muitos gostam de nos perguntar, mas vocês pensam que teriam ganho? A questão não é de ganhar, a questão é de fazer eleições cujo resultado represente verdadeiramente a vontade livre do povo angolano. E a questão é preservar a democracia,
Porque se os resultados fossem fiéis à vontade do povo, talvez a UNITA não tivesse passado, mas talvez a UNITA tivesse uma representação na Assembleia Nacional que pudesse impedir os golpes constitucionais que o presidente José Eduardo dos Santos tem feito a partir de então. Portanto, ele procurava, ao fim e ao cabo, ter os 2/3, é o que ele procurava, para poder depois fazer esses golpes constitucionais que tem estado a fazer. A forma como a Constituição foi aprovada não foi da vontade da oposição, a Constituição viola praticamente as regras básicas legais que deviam ser, portanto, parte da Constituição. Os limites materiais da Constituição foram ultrapassados e nós aprovamos uma Constituição que, no fundo, não tem separação de poderes. Reforçou os poderes do presidente quando um dos objetivos principais na elaboração da Constituição seria exatamente estabelecer um republicanismo que desse um poder real ao legislativo, um poder real ao judiciário e que, portanto, o executivo tivesse os seus poderes, mas com esta possibilidade de haver o checks and balance. Não existem hoje na Constituição de Angola. Então, nós reparamos, ao evoluirmos para as eleições de 2012, reparamos que as irregularidades estavam outra vez a serem forjadas. Ora, e a questão que se pôs, porque perante toda a população, que também estava a acompanhar o processo desde o registro eleitoral, a pressão já estava a fazer-se sentir-se sobre nós. Mas então vamos às eleições, estão a aceitar que o registro seja feito assim, em vez de ser feito por uma entidade, pela entidade legal, portanto o Ministério da Administração do Território. Começaram a surgir relatos do registro estar a ser feito até pelas igrejas. Aquelas igrejas que gostariam de ser autorizadas, porque em Angola há para cima de 800 e tais pedidos das igrejas que não estavam a ser legalizadas. Mas o MPLA não esperou. Se você foi aos líderes religiosos, se você quer que a sua igreja seja legalizada, então faça esse trabalho, façamos esse trabalho, diga já, mobiliza já as pessoas para virem votar o MPLA. E as pessoas, os cidadãos mesmo nos bairros, foi-nos trazendo evidências do registro estar a ser fraudulento. Estavam a registrar, inclusive, crianças, pessoas que não tinham idade para votar. E tudo isso foi reportado. Nós reclamamos imenso. E então diziam-nos, essas eleições não são eleições credíveis. Portanto, a UNITA não devia participar nessas eleições. Entretanto, o governo foi admitindo partidos, de um momento para o outro surgiu os papoides, surgiu não sei o quê, partidos que não tinham base nenhuma, partidos que não conseguem reunir, não teriam conseguido reunir as assinaturas suficientes para serem partidos, muito menos assinaturas suficientes para serem candidatos às eleições. Ora, no meio dessas irregularidades todas, um dilema surgiu perante a UNITA. A população, grande parte da população, eu estou a resumir só as questões, não se vai às eleições, não deviam ir às eleições. Outros diziam, não, vamos às eleições, mas depois há confusão, ninguém aceita eleições se o resultado não for transparente. Ora, e nós estávamos a ver, de facto, as irregularidades a acontecer. À medida em que o processo foi avançando, as irregularidades cresceram. A lei diz, por exemplo, que era preciso haver uma auditoria a esse processo de registro. A auditoria não se fez. Quando insistimos, já fora dos prazos indicados, foram buscar uma companhia
que ao fim e ao cabo era feita por gente do MPLA, não era uma companhia credível para fazer a auditoria. Depois evoluímos quando fomos ver o registro em si e o que chamam mapeamento das assembleias de voto. O mapeamento das assembleias de voto é a localização das assembleias de voto pelo país. Nós constatamos que áreas com muitos eleitores não tinham assembleias nenhumas. Áreas que não tinham população nenhuma tinham muitas assembleias. Até localidades que não existiam em Angola estavam na lista de assembleias de voto. E mais, lá onde havia assembleias de voto, nós reparamos que os eleitores que estavam, por exemplo, são eleitores, um caso concreto que nós metemos também no memorando que apresentamos à Comissão Nacional Eleitoral, são eleitores na província do Mochico. Eleitores do Leua foram transferidos para votarem no Kazombo, a 400 e tais quilómetros. Imagina quem vai sair no dia do voto para ir para o Kazombo a 400 e tal quilómetros sem transporte, sem nada. Não era possível. Depois, também, eleitores do Quanto-Gubango que estavam destinados a votar em Cabinda. Ora, nós pegamos nesta amostra toda e dissemos assim, bom, se isso for um erro por incompetência dos funcionários que elaboraram isso, nós vamos lhes mostrar e vão certamente corrigir isso. Se for uma manobra que estão a fazer, também nós veremos. Se não aceitarem corrigir é porque é uma manobra que querem fazer. A coisa estava clara, nós mencionamos as localidades, mencionamos os nomes do memorando e eu levei pessoalmente ao presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Entregamos aquilo, explicamos, mas uns dias depois responderam que não é verdade, isso não passava de invenção, o mapeamento estava bom. E nós não nos deixamos, voltamos à carga para mencionar outras irregularidades, mas sobretudo com mais provas sobre esta questão. Nós fomos às Lundas, na Lunda Norte, e fomos visitar uma localidade que se dizia que tinha 4.000 e tal eleitores. Fomos para essa localidade, afinal era um antigo quartel dos catangueses, eram uns poucos catangueses que estavam lá e eram apenas uns 200 e tais. Portanto, inventavam também eleitores que não existiam. Fizemos um memorando a mencionar isso. Tudo isso não deu resultado. Portanto, nós evoluímos assim até ao dia das eleições. E a questão era, vamos de facto fazer aquilo que o povo está nos a dizer, não vale a pena ir a essas eleições? Ou vamos às eleições e depois reclamamos o resultado das eleições? Ora, o mais fácil seria não ir às eleições. Mas, como eu disse aqui, o regime tinha organizado, não é, há uns tantos, para formarem pequenos partidos que não tinham base nenhuma. E nós já sabíamos, com a experiência que tínhamos das eleições, sobretudo de 92 e até de 2008, em que partidos que nunca ninguém ouviu só apareceram na altura das eleições e toda a gente já sabia que não tinham gente nenhuma, não têm representação nenhuma no país, esses partidos conseguiram deputados. Significa, se nós não fôssemos às eleições, eles fariam as eleições na mesma, dariam uns tantos lugares na Assembleia a partidos que não têm nada, e depois dizem, já sabem, a UNITA é conflituosa, vocês já conhecem, não quiseram vir às eleições, o problema é deles. As eleições foram feitas, estão aqui outros partidos com assentos parlamentares, portanto vamos embora. E era a UNITA, portanto, a perder uma plataforma, que é a Assembleia Nacional, para poder conduzir a sua política no país. Então, já na véspera das eleições, nós tomamos a decisão que o melhor seria mesmo participarmos nas eleições e depois irmos ao tribunal. Ora, terão ouvido nessa altura uma declaração que eu fiz, que estávamos a tomar
a decisão mais difícil da nossa vida. Era difícil, porque, como eu disse aqui, ir às eleições, o povo estava sobre nós. Em vez de fazermos as eleições naquele dia, não devíamos fazer as eleições, devíamos estar nas ruas, não só nós não votaríamos, mas impedir que as eleições tivessem lugar. Bom, é lógico que isso daria um conflito, mais uma vez estaríamos a perder mais uma vez o sangue dos angolanos, certamente muitos morreriam e não seria claramente uma decisão mais ajustada. Então, fomos às eleições. Durante também a realização das eleições, ocorreram outras irregularidades. Uma irregularidade que afetou também as eleições é o credenciamento dos representantes dos partidos. Chamamos-lhes fiscais. Em toda parte, as eleições são feitas com representantes dos partidos concorrentes. Ora, já na base da experiência das eleições anteriores, em que o MPLA ou o governo conduziu as eleições, se recusou a credenciar os representantes dos outros países, dos outros partidos, só começou o credenciamento na véspera das eleições. Então, no meio dessas irregularidades todas, as eleições, mesmo assim, no nosso balanço, não correram a favor do MPLA, sobretudo em Luanda. Tiveram, em Luanda e noutras províncias, tiveram de mudar os resultados das eleições. Isto consta mesmo das atas que eles próprios fizeram. Portanto, a lei estabelece que os resultados sejam contados na Assembleia de Voto, lá onde os votos foram lançados, mas depois estes resultados saiam dali para as províncias e as províncias confiram de novo esses votos. As províncias não fizeram isso, exatamente porque os resultados não eram a favor do MPLA. E ficaram com isso nas assembleias e mandaram para Luanda outros dados. Eu digo que isto está mesmo nas atas, porque como a lei exige que as províncias façam a ata da contagem dos votos, e eles não fizeram, receberam os resultados da Luanda. E no Bia, por exemplo, a UNITA, com essas manobras todas feitas, mesmo assim, a UNITA tinha ganho 3 deputados. E saiu um indivíduo que passou de província a província, chegou no Bia e disse: aqui os resultados são esses. O nosso representante na CNE, no Bia, quis reclamar de escapar. Isso não é contigo aqui, isso é dos políticos lá em Luanda. Você assina só aqui. Infelizmente, o homem, depois de muita controvérsia, também assinou, porque nunca devia ter assinado. Ora, mas feito o balanço de tudo isso, para resumir, nós, e isto também é oficial, foi visto, a abstenção, a dita abstenção, desta vez foi de 63%. Abstenção. Eu digo dita abstenção por quê? Porque não é abstenção. Em todas as localidades, agora, há um mês, eu fiz uma digressão para o Quanducubango. Passei por aqueles municípios todos e eu fiquei surpreendido, porque quando cheguei nesses municípios havia tanta população à minha espera, com tanto entusiasmo, e eu olhava para o município assim, estava tudo vazio, toda a gente estava aí para nos receber. E eu perguntei: mas se essa gente toda afinal é da UNITA, ou pelo menos é simpatizante da UNITA, o nosso voto aqui foi aonde? A resposta era comum: nós aqui não votamos. Não votaram por quê? Aqui votaram os poucos, porque a maioria, nós, por exemplo, isto no Savate, o Savate é ali a poucos quilómetros da fronteira com a Namíbia, os nossos nomes saíram para votar em Cabinda.
Portanto, não podíamos votar aqui. Naturalmente, esses que não votaram oficialmente foram projetados nos resultados oficiais. Isso é oficial, está registado, não é nossa história, é o que a CNE publicou. Estes todos não votaram, abstenção 63%. É gente que eles sabiam que eram das áreas da UNITA. Também na análise que fizemos quando nós mandamos esses nossos memorandos à CNE, constatamos que este mapeamento estava mais errado nas áreas que se sabia que eram de maior simpatia da oposição, da maior simpatia da UNITA. Então, perante esta situação toda, havia então o dilema: vamos reconhecer ou não os resultados? Para responder às vossas perguntas, nós até aqui em nenhum momento dissemos que reconhecíamos os resultados. Nem os resultados, nem a eleição do presidente José Eduardo dos Santos. Alguém perguntará: então se não reconhecem, por que é que vocês estão na Assembleia? Que eu vi na neta, por exemplo, no Facebook, por aí fora, muitos a dizer isso. Então dizem que não reconhecem, mas estão na Assembleia. Sim, porque a Assembleia não é do MPLA. A Assembleia é a casa do povo, é a casa dos angolanos, e mesmo se estamos apenas com 32, é uma plataforma onde nós devemos continuar a luta. É a partir desta plataforma, que é uma plataforma oficial, onde temos a oportunidade de continuar com o nosso combate político, naturalmente. E então nós pegamos nessas irregularidades todas, com evidências claras, e fizemos a primeira reclamação junto do Tribunal Constitucional. Portanto, esta reclamação inicial chama-se contencioso, reclamação sobre o contencioso eleitoral. Ora, fizemos a reclamação, naturalmente, é aquilo que em Angola se diz: nós estávamos no caso de quem é ofendido pelo porco e vai se queixar ao javali, que é a mesma coisa. Não é verdade? Portanto, sabíamos que é isso que estamos a fazer, mas para uma questão, primeiro, dos recordes, fica aí estabelecido, mas em segundo, essencialmente, de dissuasão e também uma questão pedagógica. Se as coisas ficam só assim, já sabemos que o MPLA fica à vontade. Em 92 já fizemos uma manobra, em 2008 fizemos outra, agora fizemos, elas vêm e nós continuamos ali, e, portanto ficamos assim. Desta vez dissemos: irmos para um conflito que leve outra vez à morte das pessoas não é o mais adequado para o país. Ao fim e ao cabo, vamos lá ver, em 92 o conflito começou, veio terminar em 2002. Praticamente foram 12 ou 10 anos depois. Ora, com mortes, com uma série de tristeza e de sofrimento, afinal, em 10 anos, com esses processos, certamente é que nós teremos de ganhar sempre alguma coisa. O MPLA já não poderá brincar como brincou das vezes passadas. Os tribunais são deles, podem não resolver a favor, mas ninguém vai fazer outra vez a fraude à vontade porque pensa que isso não vai dar mais. Então, este processo foi para o Tribunal Constitucional rejeitou, diz que não é bem assim, que a eleição foi boa, é aceitável, apesar de algumas irregularidades, mas isso no que diz respeito ao contencioso eleitoral. Mas nós tínhamos, dentre as nossas provas, questões que violam princípios constitucionais. Portanto, as eleições têm de ser organizadas de acordo com os princípios constitucionais. A Constituição está aí. E são esses princípios constitucionais que também foram violados.
o princípio da igualdade. Nas eleições, todos têm que ir como candidatos iguais. Não podem ser uns como donos daquilo e outros como pedintes. Ora, se o MPLA tinha acesso 24 horas sobre 24 da televisão, dos jornais, por aí fora, os outros partidos também deviam ter. O MPLA utilizou aviões do Estado, meio de transporte do Estado. Portanto, tinha facilidades de se deslocar por todo o país e a oposição não teve este privilégio. O MPLA tinha utilizou dinheiro do Estado para fazer a sua campanha quando a oposição não tinha. Enfim, há uma série de princípios constitucionais que devem ser respeitados e que não foram respeitados. Então, nós pegamos nisso tudo e fizemos uma queixa ao tribunal. Ora, esta queixa foi elaborada de tal forma, com provas tão claras, que a única forma que eles tinham é de rejeitar liminarmente o processo. Portanto, não o meter sequer no sistema. Os atos cometidos que eu mencionei há bocado, pelo Presidente da República ou pelo candidato do MPLA e pelo MPLA durante a campanha, são classificados na lei eleitoral como crimes eleitorais. O Presidente ofereceu dinheiro a pessoas durante a campanha. Isto foi feito nos ecrãs, à frente dos ecrãs da televisão, toda a gente viu. O Presidente nomeou, portanto, puxou pessoas, por exemplo, da UNITA, pelo menos umas duas, no tempo da campanha, nomeou-as publicamente no Diário da República para fazer um trabalho a favor do MPLA contra a UNITA. Isto é corrupção, é aliciamento. Na lei eleitoral é um crime eleitoral punível com pena de 2 a 5 anos. Ora, o Presidente fez uma série de coisas que são crimes eleitorais. E nós reunimos 123 evidências claras. Juntamos a esses processos crimes e entregamos ao Tribunal Supremo.